Oi! Hoje nós vamos refletir sobre o propósito, sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. Todos nós, quando nascemos, fomos escolhidos por Deus para uma determinada missão. Algumas pessoas resolvem que essa questão facilmente, outras não. Então nós vamos refletir como descobrir, não, a questão não é como descobrir, mas como viver esse chamado. Quando Deus escolheu Eliseu, quem foi Eliseu? O homem, o profeta que teve a porção dobrada de Elias. E a Bíblia fala que quando Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava trabalhando com bois. E Elias jogou a capa sobre ele e falou o seguinte, vem. Ele falou, peraí, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Ele fez isso e matou uma junta de bois. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que antes de Eliseu ir fazer a missão que Eliseu havia chamado para fazer, que Deus o havia escolhido, ele resolveu questões, tratou questões, resolveu questões. Ele estava livre naquele momento para cumprir o chamado de Deus. E conosco não é diferente. O tempo passa, mas o propósito continua. Deus, ele continua o mesmo Deus. Deus, ele continua agindo na vida do ser humano. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz o seguinte, que nós somos espírito, alma e corpo. Eu entendo que por ser espírito, alma e corpo, nós precisamos nos apresentar pleno diante de Deus. Sem questões, sem problemas, porque muitos dos fatores que impedem com que nós venhamos a viver o propósito de Deus somos nós mesmos. Somos nós. Eu não acredito em hipótese nenhuma que o homem vai impedir o chamado de Deus na minha vida. Agora, eu já não posso afirmar com toda a certeza que eu, Tânia, vou estar 100% apta, pronta para cumprir essa missão. Porque muitas das vezes, no meio desse caminho, uma das coisas que essa missão, esse chamado, ele se torna de alguma forma pesado. E ele se torna pesado por quê? Pela responsabilidade que o chamado de Deus traz em todas as áreas da nossa vida. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu busco, que acredito que todos nós buscamos na vida, é a felicidade, a plenitude em todas as áreas da nossa vida, seja no matrimônio, na saúde, no emocional, no espiritual, no financeiro. Mas mesmo quando tudo isso vai bem, alguma coisa em nós nos confronta. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o chamado na sua plenitude. Porque embora eu, como mulher, como esposa, como mãe, tenha o meu ministério dentro de casa, porque o nosso primeiro ministério, isso aí todo mundo diz e eu concordo plenamente, é a nossa família. Eu, como uma mulher sábia, eu preciso edificar a minha casa para que a minha família cumpra, viva os propósitos de Deus. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso cumprir esse chamado juntamente com o meu marido, o meu esposo. Por quê? Porque o homem, ele foi chamado para amar a sua esposa não de uma forma qualquer. O amor que o marido desenvolve pela esposa é o mesmo amor com que Cristo amou a igreja. E quando o homem consegue desenvolver em Deus essa plenitude de amor pela sua mulher, automaticamente a mulher se torna submissa a ele. Submissa no sentido de estar... Porque o que significa submissão? É você estar abaixo de uma missão de alguém ou você reconhecer a missão de alguém. No momento em que o seu esposo cumpre o chamado dele como um sacerdote do lar, suprindo a sua necessidade emocional, a sua necessidade financeira, suprindo a sua necessidade espiritual, automaticamente você se submete a ele e ali
existe uma junção, ou seja, o primeiro propósito ali na família foi cumprido. A partir desse primeiro propósito, você está livre e apta para viver os outros em outras áreas. Por quê? Porque eu acredito, pode ser que realmente o ministério de algumas pessoas se prenda à família, à casa, mas outros não, outros vai além. Porque a missão que Deus nos deu, primeiro que ela precisa ser progressiva. A Bíblia diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todas as áreas da nossa vida, ela precisa ser constantemente tratada, constantemente alimentada. Eu não acredito que exista uma felicidade estacionária, tipo assim, uma felicidade ou uma assim, tipo, igual uma montanha quando você escala. Se você olha uma montanha, existe um pico. Eu acredito que a nossa vida da Terra, ela é construída gradativamente dia após dia. Seja ela na saúde, no casamento, em todas as áreas. Então você vai trabalhando dia após dia até que Deus venha nos tirar dessa terra. E aí sim, na glória com Ele, nós viveremos a plenitude de tudo. E o chamado que Deus nos deu, a missão que Deus nos dá, normalmente ela, quer dizer, eu acredito que ela seja completa quando você está fazendo para o outro, quando você faz no outro. Observamos, eu tiro isso, não foi porque eu vi alguém pregando, alguém falando, não. Eu tiro isso, essa conclusão do meu chamado pelo fruto do Espírito. A Bíblia diz que são 9 o fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 características. São 9, é um fruto com 9 características. O amor, a fé, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. E você pode observar que dos 9, 7 é para o outro. Você não é bondosa simplesmente com você. Você é bondosa para o outro. Geralmente o amor não é simplesmente o amor próprio, mas é o amor ao próximo, como primeira carta de João, ele dá um resumo maravilhoso, que ele diz o seguinte: assim como Cristo, que nós devemos amar o outro como Cristo nos amou e morreu por nós naquela cruz. Da mesma forma que nós devemos demonstrar o nosso amor pelo outro, se possível, ali numa situação dessa. E quando o apóstolo João falou isso, eu não acredito que ele esteja pedindo que nós morrêssemos por alguém, mas que nós tivéssemos um coração voltado a entregar para o outro aquilo que é de valioso para nós. Que eu esteja preparado para isso. Ou seja, viver o meu propósito na plenitude em prol do outro, porque dessas 9 características do fruto do amor, 7 é para o outro, somente duas elas são para mim. E quais são essas 2 características que são exclusivas nossas? Alegria e a paz. E essa alegria e a paz são coisas, entenda bem, que nós buscamos constantemente. A alegria, o contentamento, na satisfação, seja na vida profissional, seja na vida financeira, tudo isso, essa satisfação. A paz que olha... eu falo que a paz que vem do Espírito, que é produzida em nós, no fruto do Espírito, ela independe da situação, independe do momento, independe do lugar, independe de qualquer coisa. Ela é produzida dentro. Então nós buscamos isso a nossa vida inteira. Aí entra um fator que eu acho muito interessante. No momento em que eu começo a buscar essas 2 características do fruto do amor, que é produzida em mim através, me dado de presente, esse fruto. Eu produzi, fruto é o que eu produzo. Fruto não é dom. Dom é um presente que Deus me dá. Fruto não. Fruto é algo que eu produzo. Fruto é algo que a minha vida, a minha busca com Deus produz. E só que entende uma coisa, essa paz
E essa alegria, aí eu me lembro de algo que é muito buscado. Fala-se muito sobre dopamina, fala-se muito sobre serotonina. O que são isso? São hormônios do bem-estar, da alegria, da felicidade, do prazer. Que quando isso está em baixa, automaticamente você entra em depressão, em tristeza profunda, acarretando assim consequências gravíssimas. Aí, engraçado é que o nosso Deus, ele é tão pleno. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que como que a serotonina e como que a dopamina, ela é desenvolvida. Existe um livro, eu não li o livro inteiro, eu li uma parte do livro que se chama A Molécula da Moralidade, que é de Prozac. Ele é um, ele, ele é um cientista e ele foi a fundo acerca, querendo saber, porque de muitos questionamentos que existiam, muita gente querendo saber como a busca da felicidade, a busca do prazer, do contentamento, essas coisas, ele foi estudar. E nessa molécula da moralidade que ele descobriu, essa molécula, ele deu o nome, ele descobriu que é ocitocina. E o que é a ocitocina? A molécula do amor. Aquela que é desenvolvida. Ou seja, quando nós amamos alguém, quando nós vivemos para o outro, nós somos capazes de produzir essa molécula, que é a ocitocina, que dá todas as probabilidades, ele equilibra biologicamente, neurologicamente, na verdade, porque tudo se dá no cérebro, embora muito da serotonina é produzida no intestino, muito acontece no cérebro, mandando, preparando todo o nosso corpo. Ou seja, a gente, no momento em que nós cumprimos a nossa missão com Deus, no momento em que nós olhamos para o chamado de Deus, que é trabalhar em prol do próximo, me entregar inteiramente para o próximo, eu vou produzir isso em mim. Eu vou produzir em mim essa felicidade, essa alegria, esse contentamento, esse bem-estar que eu tanto procuro. Por quê? Porque o chamado de Deus, não adianta eu querer procurar em outro lugar, senão no próprio Deus. E no próprio Deus, cumprindo no outro. Porque é necessário que isso aconteça. No momento em que eu valorizo o outro, no momento em que eu me preocupo com o outro, no momento em que eu busco para o outro, isso daí está fazendo com que produza em mim a ocitocina, que vai preparar todo o ambiente para que a dopamina e a serotonina seja produzida em mim, trazendo tudo aquilo junto com todos os benefícios com ela. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ordem que Deus nos dá, de nos entregar para o outro, a vantagem é só nossa. E muitas das vezes o chamado, nós olhamos e pensamos no peso. Eu conheço pessoas que durante a caminhada com Cristo, o chamado dela, ela sentiu um peso muito grande. Mas ela sentiu o peso muito grande, ela sentiu a responsabilidade muito grande, porque ela perdeu a visão principal do chamado. Porque no meu entendimento, a visão principal do chamado é quando você olha para o chamado e você entende que é Deus que vai te dar toda aquela capacidade. Que você foi escolhida você obteve um privilégio em ter aquilo. Mas você não foi escolhida pelas suas habilidades, você não foi escolhida porque você é melhor do que ninguém. Porque uma das coisas que eu entendo, pelo menos a minha visão não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe sim pessoas diferentes. Por exemplo, a beleza de uma pessoa diferencia ela da outra. O dinheiro a torna diferente. O conhecimento que ela tem torna ela diferente. A unção dela diferencia ela. Mas o fato de nós termos isso não significa que quem tem é melhor do que não tem. Não, é diferente.
Porque uma vez que a unção sai, uma vez que ela perde o dinheiro, perde a beleza, perde o conhecimento dela, ela vai se tornar igual a todo mundo. Por isso que não existe pessoa melhor do que ninguém. Só que isso é uma das coisas que a gente precisa entender na hora de cumprir o chamado. Nós não somos melhores do que ninguém, porque fomos escolhidos por Deus para um determinado propósito aqui na Terra. Eu não sei qual é o seu propósito. E o intuito desse vídeo não é descobrir qual é o propósito, mas é recebermos de Deus as ferramentas necessárias para que nós venhamos alcançar esse propósito dele na nossa vida. Porque do que adianta a gente descobrir? É igual o conhecimento e a sabedoria. Para mim, o que é o conhecimento e a sabedoria? O conhecimento é você saber fazer. É você saber que precisa fazer. É você saber que não tem outra forma de você obter, por exemplo, se eu quero o meu casamento restaurado, eu preciso de ferramenta para trabalhar em mim e através de mim, com meu conhecimento, através da sabedoria. Porque o que é sabedoria? A sabedoria é o Espírito em você, é Deus em você, é Jesus em você, te capacitando para fazer, para realizar, para pegar todo aquele conhecimento que você tem e aplicar aquilo. Ou seja, o conhecimento e a sabedoria vão te dar características, vão te dar ferramentas, vão te dar para quê? Para que você viva. Não é para você descobrir. Esse vídeo não tem o intuito de fazer você descobrir. Você só vai descobrir o seu chamado olhando para dentro de você, mas não olhando para o teu eu, para o teu ego, não. É você perguntando ao Espírito que habita em você. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, dentro de nós, existe esse Espírito que vai te dar a resposta. Tem uma das cartas de João, ele fala o seguinte, que nós temos a unção do Santo. E nós sabemos todas as coisas, que Ele nos ensina, Ele é o nosso professor por excelência. Mas para que a gente consiga ouvir, entender e praticar o ensinamento dele, é necessário que haja uma união. É necessário que haja uma intimidade. Se eu não construir uma intimidade com Deus, capaz de ouvir o que Ele fala, capaz de obedecer o que Ele me mandar fazer, eu nunca vou entender eu nunca vou descobrir qual é o meu chamado. Mas uma vez desenvolvendo essa intimidade com Ele, eu vou perfeitamente ser capaz de viver o chamado. Por quê? Porque eu não acredito que o homem seja capaz de impedir a obra de Deus na sua vida. Não acredito. E tem uma coisa muito importante. Eu estava esses dias estudando sobre sobre a inteligência, sobre os 3 tipos de inteligência que existe. A inteligência biológica, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A biológica eu não preciso nem dizer, né? É a inteligência humana, a inteligência daquilo que a gente consegue fazer, daquilo que a gente consegue aprender ao longo da vida. A inteligência emocional é quando a gente desenvolve características capazes de inteligentemente dominar as nossas emoções. Agora, a inteligência espiritual é a inteligência mais importante que tem. Porque ela age, ela age na atmosfera, na esfera justamente do espiritual. Organizando, botando por prioridade aquilo que realmente é prioritário na nossa vida. E essa inteligência espiritual, ela domina, ela controla, digamos assim, tanto a inteligência emocional quanto a inteligência biológica. E estudando ainda sobre isso, ficou claro no meu entendimento que o livre-arbítrio que nós temos, e ele realmente existe, esse livre-arbítrio, ele não é tão livre como nós pensamos. Esse livre-arbítrio está condicionado à sua maturidade.
a tua maturidade espiritual, a sua maturidade emocional, ou seja, a forma como você estiver espiritualmente é que vai determinar a qualidade do seu livre-arbítrio. A tua visão, por exemplo, se eu estiver espiritualmente madura, emocionalmente curado, por que eu preciso observar o meu lado emocional? Porque quando eu estou, por exemplo, ansiosa, eu perco, olha como isso é grave, eu perco 70% da minha capacidade emocional e espiritual. Eu perco 70% da minha capacidade. Tudo aquilo que eu poderia fazer, se eu não conseguir tratar emocionalmente a minha ansiedade, 70% é jogado fora. Então, por isso que quando o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses diz que nós somos espiritualmente que precisamos tratar dessas áreas, ele não está brincando. Ele está falando o que é necessário. É necessário a gente buscar o conhecimento em Deus de como tratar. Outro fator que precisa ser tratado é o medo. O medo. Hoje, no meio dessa pandemia que a gente vive, é normal ter conhecido pessoas que desenvolveram ou que manifestou muito forte o medo. O medo, ele é muito perigoso. Porque às vezes eu escuto pessoas dizendo o seguinte: o medo te paralisa. O medo, ele não somente paralisa uma pessoa. O livro de Jó diz o seguinte: aquilo que eu temi me sobreveio. Você não vai temer aquilo que é bom. Normalmente você teme aquilo que é ruim. E aquilo que eu temi me sobreveio. Ou seja, o medo que existia em Jó acabou atraindo para a vida dele muitas desgraças. Ou seja, por isso a necessidade de nós trabalharmos o nosso emocional para que nós venhamos conseguir viver os propósitos de Deus. Porque não adianta. Pode ser que você tenha um casamento abençoado, pode ser que você tenha uma vida financeira estruturada, a sua saúde emocional e biológica está perfeita, tudo para você está maravilhoso. Mas será que não existe um buraco, um vazio no teu coração, dentro de você que você não sabe explicar? Porque enquanto nós não vivermos na plenitude o chamado que Deus tem para a nossa vida, enquanto nós não conseguirmos viver aquilo, o propósito que Deus determinou, nós nunca vamos conseguir a felicidade plena, a felicidade absoluta. Eu não estou aqui para dizer qual é o propósito de Deus na tua vida. Isso vai ser algo que você vai descobrir através do Espírito dentro de você. O intuito desse vídeo é despertar em mim e em você a responsabilidade de vivermos esse propósito. Porque enquanto nós não vivermos o propósito, entender que a minha vida está voltada para o outro, está voltada para o próximo, que eu não posso ter essa responsabilidade como um jugo, porque Jesus, ele falou: o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Eu preciso desenvolver essas características. Eu preciso viver isso na plenitude do Senhor. E eu preciso entender, não sei se eu já falei isso, mas meu livre-arbítrio, a minha escolha está condicionado ao meu lado espiritual e emocional. Se eu estiver mal emocional e espiritualmente, a minha escolha, o meu livre-arbítrio de fazer a escolha vão ser as piores escolhas possíveis. E quanto pior as escolhas que eu fizer, mais consequências ruins eu vou trazer para a minha vida, eu vou trazer para aqueles que estão próximos a mim e aquelas pessoas que estariam precisando do meu chamado, que é aquilo que eu estou falando. O nosso chamado, aquilo que Deus nos escolheu para fazer, Ele nos escolheu para que nós venhamos produzir no outro, desenvolver no outro, entregar para o outro aquelas pessoas que estão precisando de mim e de você. Elas ficarão sem a qualidade e a quantidade necessária. Quantas pessoas poderiam ser abençoadas através da minha e da tua vida? Quantas pessoas agora poderiam estar sendo beneficiadas
pelo chamado, pelo propósito que Deus tem na minha e na tua vida. E não estão sendo. E não estão sendo. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos tratar o nosso lado emocional. Porque nós ainda não adquirimos maturidade espiritual suficiente para tomar as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas, entendermos que a nossa vida, ela é vida de propósito, que muitas das vezes o nosso propósito, que muito está aliado realmente ao outro, mas é algo que eu preciso ter como privilégio e não como peso. Enquanto eu ver o meu ministério, o meu chamado, o propósito que Deus já tem na minha vida como um peso, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou cumpri-lo. Eu preciso ter em mente o seguinte: Deus me deu as ferramentas necessárias. Deus me deu tudo o que eu preciso para que eu seja curada emocionalmente, sarada espiritualmente, desenvolver uma maturidade tanto emocional quanto espiritual, para que o alvo seja alcançado, que é o quê? As pessoas. Que nós venhamos, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para sermos louvor da sua glória. E quem nessa vida vai conseguir ser feliz enquanto a sua vida não for literalmente para louvor e glória de Deus? E nós só vamos conseguir olhar para dentro de nós mesmos e nos alegrar por ser louvo e por estar vivendo para louvor e glória, quando diligentemente, olha que coisa linda, quando olharmos para dentro de nós, sabe, Senhor, eu estou fazendo a sua obra com diligência. Eu estou vivendo a minha vida com diligência. Porque no momento em que eu busco, eu sou diligente. O que significa ser diligente? É cuidadoso, é zeloso. É fazer aquilo ali que Deus me manda fazer com amor, com responsabilidade. Nós receberemos de Deus, eu creio assim, o galardão, o prêmio da excelência. Aí sim, quando Ele olhar para a minha vida, quando Ele olhar para a sua vida e encontrar todas essas qualidades, Ele nos presenteará. Aí, olha que coisa boa. Aí nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar. E eu nasci e eu vivo para louvor e glória do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.